Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o tema de hoje é games, música e amizade. E o convidado de hoje é uma pessoa, digamos assim, Pedro Afonsística, um grande amigo do mundo dos games. Ele é marketing e e-commerce, social media, criador de conteúdo, streamer, músico, baixista da banda Violência Moral por 10 anos. Uma vida, né, gente? Viajou muitos estados do Brasil, gravaram o último CD que será lançado em breve e fez parte da equipe de marketing da saudosa Big Boy Games. Acho que a maioria dos meus jogos da Nintendo Switch foram comprados nessa loja que, né, marcou assim muitos nintendistas também e de outros consoles. Ele se chama Marcelo Alves de Oliveira Filho, vulgo vulgo Malfi. Seja bem-vindo, Malfi! Mano, eu adorei a abertura, cara. Adorei. E só pra salientar aqui, pra dizer, eu também sou Sonserina sim, hein? Sonserina! É, gente, ele também tem um pezinho, cara, no lado negro da força. Tem. Sou Sonserina também. Malfi, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui hoje no Chá da Tarde. É maravilhoso estar na sua companhia, nem tanto. Mentira, gente. Gente, ó, o Elliot, ele me ama, tá? Ele me ama, e é um amor de muito tempo já. Falso, dissimulado, mentiroso. Hoje ele não vai morrer aqui porque eu estou torcendo para que ele saia daqui vivo pela primeira vez. Pelas redes radiofônicas eu tô torcendo para que ele saia vivo, né? Você, mano, você se supera, cara, não é possível. Já desejou minha morte, isso é verdade. Muito feliz por estar participando. E muito feliz também pelo projeto, cara. Por tudo que você tem feito. Tudo, tudo organizadinho, certinho. Admirei demais, cara. Tô feliz de estar aqui. Eu acho que todos os meus ouvintes perceberam que ele é de São Paulo, né, gente? Ah, sim. Tem um sotaque muito carregado. Ainda, cara. Mas vamos lá, pessoal. Malf, olha só. Antes de tudo, a gente quer saber quem é o Malf. Pra você se apresentar pelas redes radiofônicas, né? Você é um jogador, faz conteúdo, mas assim, a gente vai conhecer um pouco desse Malf também, mas a gente quer conhecer quem é o Malf por trás do sorriso solto e engraçado, dos grupos de WhatsApp, do MAOF. Quem é o Marcelo? Vou falar a verdade, hein? Vou abrir meu coração aqui. O Marcelo mesmo, ele é um cara que ele gosta muito dos amigos que tem. O Marcelo também é uma pessoa muito mal-humorada de vez em quando. Principalmente quando morre no jogo. Sim. Mas é uma pessoa que, mano, tá sempre procurando a ser feliz, a tratar as pessoas bem, a não desmerecer ninguém, sei lá, cara. Um cara sonhador, talvez. Eu também acho. Cara sonhador. Eu também acho. Gente, o que acontece? Vamos lá, deixa eu contar também aqui um pouquinho de como eu conheci o Marcelo Malf. Gente, eu não consigo chamar de Marcelo Malf. Que coisa chata, cara. Todos os meus convidados eu chamei aqui pelo nome. Até agora. E só você eu tô chamando de Malf. Tem problema. Um karma na minha vida. Porque assim, o problema do Malf... Ah, não, agora eu falei Marcelo e voltei pro Malf. Mas vamos lá, gente. Assim, eu conheci o Malf num momento assim muito engraçado, porque a gente tava em plena pandemia. Isso. Aquele momento de, né, fica em casa, todo mundo isolado. E o Malf começou a fazer lives, gente, maravilhosas. Isso. Ele voltou agora com essas lives, tá? Sim. Ele tá streamer, joga, é muito bom assistir as lives do Malf, principalmente quando ele morre. Porque o Elliot, ele assiste minhas lives pra torcer.
E ele induz as pessoas que entram, as pessoas novas, a torcer junto pra mim morrer, velho. Que isso? Isto é uma calúnia. Legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. O que acontece? O O Malf, entretenimento é esse, cara. o Malf, ele não entendeu que ele precisa vir para a verdadeira fé, que é o quê? A grande profetisa da Estrela Dourada, que é a Princesa Peach. E morre bastante, tá, gente? É. Sempre principalmente quando o Elliot está presente. Acontece. E Malf, e aí o que acontece, gente? Ele começou esse trabalho maravilhoso com as lives. Era muito divertido, né? É divertido porque ele teve um período de pausa, mas retornou agora em 2025 também. Assim como eu tô Isso. retornando para as redes, ele também tá retornando. Isso. E ali a gente virou uma família, porque a gente tem um grupo, Sim. gente, que é Exato. uma comédia. Sim. São de músicas e paródias quando ele morre. Tudo criado pelo Sr. Elliot, tá? É ele que movimenta aquele grupo lá. Todo mundo fica de cara. Fala, gente, não é possível, mano. Não, e assim, a gente se diverte. E Malf, de onde veio, pra quem tá ouvindo a gente agora, esse amor pelos games? Ó, agora a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. Desde criança, meu pai... Quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai comprou um videogame pra mim, aspas. Comprou um videogame pra mim. Era aquele... Ai, como é que chama, cara? Top Game da CCE. Ele era um clone do Nintendinho. E ele pegava as fitas do primeiro Nintendinho que tinha, né? Aí meu pai jogava... Contra. Ele amava jogar Contra, cara. Amava jogar Contra, Tartaruga Ninja, do Nintendinho. Então, eu cresci jogando videogame com meu pai. Até que um dia eu já tava um pouquinho mais grandinho, né? Eu tinha meus 9, 10 anos. Foi, acho que 8, 9, não lembro. Foi em 96, no lançamento do Nintendo 64. Meu primeiro videogame. Foi o meu também, tipo, eu considero como meu primeiro videogame porque foi o que eu mais joguei, né? Uhum. A minha mãe, minha mãe é cabeleireira, né? Então ela tinha muitas clientes e tal, e ela tinha uma cliente que era dona de uma locadora. Uau! Pra quem não sabe o que era uma locadora... Boa, mano. Não, porque assim, eu tenho ouvintes do nosso podcast que são, assim, são da geração ali 2010 pra frente, né, Isso. digamos assim. Então, assim, pra quem não sabe o que é uma locadora, explica aí, Malf, o que era uma locadora? Cara, uma locadora, pra mim, na minha época, era a Disney, cara. Era a Disney. As pessoas iam pra alugar filmes, não era, tipo, ó, galera que não sabe o que é uma locadora, galera aí que é mais nova, pensa numa Netflix, só que imagina que essa Netflix existia em um lugar onde você podia pegar os filmes com a mão. Era a locadora. Só que nessas locadoras, elas também tinham cartuchos, né, de videogame. De Super Nintendo, de Mega Drive, de Nintendo 64, tinha até os CDs de GameCube, tinha um monte de coisa. E a gente que é dos anos 90/2000, a gente tinha o costume de toda sexta-feira ir numa locadora, alugar uma fita de videogame e devolver só na segunda. E a minha mãe tinha essa cliente que era dona de uma locadora. Ela conseguiu comprar um Nintendo 64 para minha mãe, ela pegou da fábrica, preço de fábrica, né, bem mais barato. E a minha mãe tinha prometido para mim que se eu fosse bem na escola, ela ia me dar o videogame. E eu fui bem. Acabou a conversa, acabou o podcast, ele não foi. Tchau, gente, é isso. Até a quarta-feira. E aí, a minha mãe comprou o Nintendo 64 pra mim. E os primeiros jogos que eu joguei do Nintendo foi o Super Mario 64, né? It's me, Mario! Isso, que veio vir com o console, né? Depois eu lembro que eu joguei Cruising, que até hoje é meu jogo de corrida favorito. Esse eu não conheço. Nossa, é um jogo de corrida clássico. Inclusive tem no Switch, o Cruising Blast. Muito legal, muito bom. E foi o meu primeiro jogo de corrida da vida e até hoje é o meu jogo de corrida favorito. E o primeiro jogo de luta também foi no 64, que foi o Killer Instinct Gold, que era do 64. Muito da hora. Só jogo que eu não conheço. E olha que eu ganhei o 64, todo mundo sabe que eu sou fã da Nintendo, eu brigo por causa da Nintendo. E aí eu fui conhecendo, cara, o mundo da Nintendo, né? Os clássicos, os exclusivos, né? Joguei muito Star Fox,
Joguei Star Fox, muito joguei. Mario Party. Eu vi Não. que você jogou o novo Mario Party. Cara, o Mario Party. Olha só, pra quem tá acompanhando a gente, eu sou viciado, todos meus amigos sabem que eu sou viciado em Mario Party. Eu tenho, Sim. assim, quando eu ganhei o 64, aí vamos abrir Aham. parênteses. Primeiro, eu não ganhei o 64. Quem tinha o 64, o Nintendo 64, eram meus primos. Thiago, Sim. Bruno e Túlio. Um abraço Aham. pros meus primos que eu amo muito eles. E assim, e eu ia pra casa deles jogar. Eu ia no Ah, final que de legal. semana pra lá jogar. Aham. E aí um dia eles estavam jogando Mario Kart. E assim, gente, pra quem não sabe, pra quem, né, agora que tem jogos que você consegue jogar online 8, 10, 20 pessoas, o Nintendo 64 ele foi um estrondo porque ele dava pra você jogar 4 pessoas. Caramba, sim. Era muito legal. Malfi? Muito legal. E o melhor de tudo que foi assim, aí eu não conheci o Mario Party, eu conheci o Mario Kart primeiro. Sim. Só que eu eu sofri- também. Eu sofri também. um Primeiro eu bullying, conheci Mario. eu sofri um bullying do cacete, porque eu não sabia jogar. E Aham. eu não sei se você tinha isso, mas meus primos tinham isso. Assim, e eu acabei pegando um pouco disso também. Sabe aquela coisa assim, não, eu só jogo com o Bowser. Ah, eu Ninguém tinha. pode jogar com o Bowser. Sim, eu só jogava com o Yoshi. Então, e aí, Até hoje. eles não me deixavam jogar com nenhum outro boneco, nenhum outro personagem, porque todos os amigos deles Aham. já jogavam com os outros. E aí só sobrava pra mim a Peach. Ah, pode E crer. foi aí que eu falei, só vou jogar com a Princesa Peach. Eu falei assim, então tá bom. E eu só jogava com a Peach. E eu era muito ruim. Na época, a minha avó me deu o Nintendo 64 e eu faço aniversário em janeiro. Aham. Os meninos fazem em fevereiro e março. Ah, sim. Cara, eu sim, ganhei é. o Nintendo 64 de Natal. Com Mario Kart. Olha. Eu que joguei legal. Mario Kart. Eu deixava de viver pra jogar Mario Kart. E jogava com a Peach. Aí, ó. Quando chegou o aniversário do Bruno, e eu posso jogar. Aí eu assim, humilde, falso, humilde. Falei assim, eu posso jogar. Posso, de repente, aí? Cara, naquele aniversário do Bruno, que eu peguei o controle, Dei cheguei em porrada em primeiro, todo mundo. acabei Aí, com a raça da... Aí ali eu fiz uma promessa, porque a grande profetisa da Estrela Dourada me salvou. Ela Todos- te escolheu, Ela cara. me escolheu. Todos os jogos da Nintendo que tem a Peach pra jogar, eu jogo a Peach. É isso aí. Mas assim, aí vamos continuar Gente, aqui. pra quem não sabe, a Nintendo lançou um jogo exclusivo da Peach por causa do Elliot, tá? É pra ele esse jogo. É pra ele, mano. Que eu vou te falar, eu comprei e ainda não joguei, porque eu tô esperando um momento especial pra, tipo assim, eu parar o mundo e só jogar o jogo dela. Aí sim, aí sim. Mas aqui, vamos lá, Malfi. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora também de trabalho. Né? A gente falou de games, porque é uma coisa assim que eu acho que o nosso público que tá assistindo hoje vai gostar. E assim, você conseguiu fazer o que é importante também a gente ressaltar pra quem ouve a gente aqui, que game também pode ser uma profissão. Com certeza. Com certeza. Ele não é só uma brincadeira, é uma diversão, mas também pode virar uma profissão. Exatamente. Engraçado você falar isso, porque esses dias eu tava vendo um podcast, acho que era o Flow Games, e eles ressaltaram exatamente isso, cara. O videogame hoje, ele deixou há muito tempo de ser apenas uma diversão, sabe? O videogame hoje, ele é profissão também, cara. E existem várias vertentes e várias áreas que você pode atuar dentro do game, dentro do videogame. Como eu atuei, né? Como eu tive o prazer de atuar. E a gente vai falando aí mais pra frente. Sim. E aí, vamos lá. Trabalho e propaganda. Não tem como negar que você... Eu não acredito. Quem botou isso no roteiro? Produção? Deixa eu tirar isso aqui, gente. Tô louco. Olha só que fui obrigado a dizer aqui pela produção. Não Fala tem aí, fala como aí, fala aí. negar que você sabe ser simpático. E a pergunta é, houve ou há vergonha, medo, receio, e se tiver, qual a sugestão que você dá para quem olha para você e pensa, poxa, esse cara é maneiro, queria fazer um trabalho igual a ele, mas será se vai dar certo? Será se eu vou ter, tipo assim, o que você tem a dizer para quem tá ouvindo a gente aqui que gostaria, quero ser streamer igual o Malfi, quero fazer, qual é a sugestão? Como é que surgiu esse desejo seu de transformar game em profissão, marketing e por aí vai? Cara, ó, por incrível que pareça, tá? Deus me livre, eu não quero ser, o cara é muito bom, não é isso. Mas assim, eu sempre gostei desse meio artístico, sabe? De me expressar, de falar com as pessoas, eu sempre gostei. Na música, a gente tem esse privilégio de conhecer pessoas, de conversar com as pessoas. Então, assim, é aquela vontade de tipo assim, ó,
quando eu tô ali no palco, às vezes tocando, conversando com as pessoas, mostrando meu trabalho, às vezes eu tô... Aí quando eu não estou mais no palco, eu tenho as redes sociais que eu posso fazer isso. Então eu nunca tive vergonha, cara. Juro pra você, nunca tive vergonha. Assim, quando eu era mais novo, talvez, que eu tava começando, mas eu sempre tive essa vontade, sabe? De mostrar, sabe? De fazer... Quando eu comecei a conhecer esse mundo das lives, dos streamers, né? Eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero jogar. Eu sou péssimo também, eu não sou bom. Eu sou horrível, velho. Ele é horrível mesmo. Eu sou horrível. Às Mas, vezes cara... tá correndo, a gente fala assim, vai por aí! E ele... Mas, cara, é tão legal, velho, você poder jogar, conversar, trocar ideia, conhecer gente nova e, tipo assim, sabe? Então, assim, eu sempre gostei disso, sabe? Eu sempre gostei de fazer conteúdo, eu sempre gostei de ter ideia, de gravar, Tudo bem que aconteceu um período que eu fiquei off da internet por questões de trabalho também, e, enfim, coisas da vida, né? O que acontece, né? Com todo Mas você não sabe a falta que isso faz, cara. Você entendeu? Você não sabe a falta que isso faz. Então, assim, às vezes a pessoa, igual você falou, a pessoa te vê tal, quer fazer um trabalho, o que você... Cara, só faz, mano. O conselho que eu dou, cara, que me deram um dia, faz, sem se preocupar de quantas pessoas tá te vendo, quantas pessoas estão te assistindo. Você tem que fazer como se tivesse muitas pessoas, tipo, milhares de pessoas te vendo, gostando de você, porque você sempre vai dar o seu melhor, tá ligado? E, velho, acredita, um dia acontece, um dia vem. Eu não sou o maior streamer de todos, tá ligado? Eu também tô começando. Mas, assim, o Elliot sabe porque ele faz parte desse grupo. A gente tem um grupo ali de pessoas... Tá querendo puxar meu saco. Que, velho, pra mim é muito especial, velho. Pra mim é muito especial. Então, assim, pô, a gente foi conquistando isso aos pouquinhos e, pô, olha o tanto de gente legal que tem, que assiste, que acompanha, tanto nas lives, né, com criação de conteúdo nas redes sociais, quanto também na banda, enfim, né, eu acho que é isso, cara. Eu sempre gostei, sabe? Eu sempre gostei. Eu sempre fui, igual a Andressa fala, minha noiva, né, ela fala assim, você sempre foi biscatão. Ela fala. Sempre foi fácil, né? Isso. Gente, mas assim, é legal, Malfi, porque tem muita gente que às vezes quer fazer, pensa, poxa, quero fazer algo, quero jogar, quero correr, quero fazer algo do tipo, quero buscar, e acaba não encontrando porque pensa assim, pô, não vai dar certo, não vai ser legal. Às vezes pode acontecer da pessoa ela pensar que eu não tenho o recurso certo pra começar a fazer uma live, por exemplo. Gente, eu comecei fazendo live direto do Xbox. Eu não tinha placa de captura, não tinha computador, não tinha nada. Eu fazia direto do Xbox e ficava olhando o chat pelo celular. Olha só, e aos gente. pouquinhos eu fui investindo, fui comprando um PC, uma câmera melhorzinha, um microfone e tal. Você entendeu? Então, velho, só começa. Não, e às vezes, gente, o legal é que a live do Malfi é tão divertida em certos pontos que o pessoal compete quem deixa mais... Na época que eu tava fazendo no TikTok, Sim. o pessoal competia pra ver quem dava mais as moedinhas do TikTok, né? Tipo, café, os milhos. No intuito de quê? Do Malfi pra terra do pé junto. Me fala aqui, o Malfi hoje... Ele está trabalhando com o quê? Porque a gente teve a fase Malfi Big Boy Games. Que, isso. Assim, foi uma fase maravilhosa do seu ciclo da vida. Né? Inclusive saudades. Muitas, porque, gente, a gente se divertia na Big Boy Games. Gente, eu vou falar uma coisa pelas redes radiofônicas aqui. Eu nunca fui na loja. Mas, olha, eu me divertia. Com os stories, com as lives, que vocês não têm noção de como que a gente... Um grande abraço aqui pro meu querido, ele é mais querido que você, Pauleta. Pauleta, mano, Pauleta é um amor, velho. Pauleta é meu irmão. Olha, era muito divertido. Eu vi ele essa semana. Ele foi lá no meu trabalho. Olha, gente. E aí hoje, o Malfi tá principalmente trabalhando com o quê? Quais são os seus desejos, planos... assim, profissionais, hoje você tá em qual área? Eu trabalho com marketing, né? Uau! Mais precisamente com e-commerce, social media, criação de conteúdo, essas coisas, né? Trabalhei muito tempo com a Big Boy Games nessas áreas, 5 anos. Uau! Trabalhei.
O Pauleta que a gente citou aqui era o amigo nosso que fazia manutenção lá na loja e ajudava eu a criar os conteúdos, né? Fazia os vídeos comigo, era muito legal. Só que hoje eu tô numa empresa, uma cafeteria. Cafeteria? Falei certo, né? Cafeteria. Chama Graça Café. Olha, qual é o arroba? Qual é o arroba? Fala o arroba. Arroba Graça Café, é GRASSY, Grace Café. Café com 2 Fs e E. Hoje eu trabalho na parte do e-commerce e na criação de conteúdo, né? A gente cria bastante conteúdo para cafeteria, lá junto com um dos donos lá, que é o Rafa. Abração aí, Rafa. E a parte do e-commerce. O que é o e-commerce, para quem não sabe? Sabe aquelas comprinhas que você gosta de fazer na Shopee, no Mercado Livre? Então, a Shopee e o Mercado Livre é um tipo de e-commerce. É os marketplaces que a gente chama, né? Isso dentro da área do marketing também. Então, eu crio anúncio para esses e-commerce de produtos que a gente vende lá, de cafés especiais. Então, né? Peraí. Café... Vocês vendem pela internet? Vende pela internet também. Produção, alguém dá na cara dele, porque se eu levantar da minha cadeira, eu quero a pessoa. Como é que você faz uma coisa dessa se você não me fala que vende por e-commerce? Cara, foi mal. Eu vejo, gente, porque assim, quem me conhece sabe, agora eu vou ter que abrir um parênteses. Quem me conhece sabe que eu tenho um Instagram privado que é para eu poder acompanhar as coisas das pessoas. Porque isso é quando a gente tem assim, aqui no nosso Instagram, a gente segue as pessoas, mas às vezes não dá para ver tudo. Exato. E aí ele me vai e me solta essa pessoa tá merecendo o quê? Uma cadeirada do Datena. Você não é homem? Vai, não. Então, nós temos lá o e-commerce, tem um site próprio da Grace, tá? Que vende os cafés especiais, café gourmet. Tem até pimenta de café. Uau! Tem chopp, cerveja de café. Cara, tem muita coisa de café lá, é muito legal. E vendemos pelo Mercado Livre, Shopee também. Gente, as pessoas de casa não tá vendo, mas o Elliot tá me ameaçando com uma tesoura. Calúnia! Isso é uma calúnia! Ai. Então é isso que eu faço, que eu faço hoje em dia, né? Depois que eu saí da Big Boy, eu estou trabalhando nessa cafeteria, né, na parte do e-commerce e na criação de conteúdo, né, na parte de social media, marketing, enfim. Cara, que legal! Então, isso. E dá pra. E assim, você consegue conciliar esse mundo novo ainda com o seu mundo dos games e ainda com todo Claro. Sim. O mundo dos games, pra mim, igual eu falo pros meus amigos, cara, eu vou ser um velho de 60 anos jogando videogame. E morrendo, pra mim. Morrendo, sempre. E talvez fazendo live também, velho, porque, os games e a música, pra mim, é uma coisa que nunca eu vou deixar de fazer. Nunca. E falando de música, a gente não pode Olha deixar de só. falar, né? Você foi baixista da Fui. Violência Moral. Isso, saudosa banda Violência Moral. Com vários shows em São Paulo. Isso. Músicas, apresentações, da quais eu nunca fui convidado. Cara. A gente tocou no Rio 3 vezes, mano. Você acredita? Mas a gente não se conhecia ainda. Não, minto. Confundi, desculpa, gente. Uma vez. A gente tocou no Rio. A gente não se conhecia, é verdade. A gente não se conhecia. Eu acho que foi em 2018, Uau. se não me engano. Em 2018 eu nem tava aqui. Então. Olha aí. Mas vamos lá. Vamos, né? Tocou vários shows. Como a música foi esse passaporte e também, obviamente, a arte da música, né, foi impulsionador para você se estabelecer hoje como criador de conteúdo e homem galgando cada vez mais o seu espaço no mundo. Porque, para quem não ouviu ainda, corre lá no episódio 3, tá? Eu falo com uma amiga minha, Larissa, que também é atriz, maravilhosa. A gente fala sobre como a arte é vida, como a arte é transformação. A arte foi transformação para você também? Total, velho. Total. A arte, cara, era uma coisa que eu acho que só quem é artista entende. É um bichinho que te pica, mano, que você tá ferrado. Porque quem é picado pelo bichinho da arte, você não consegue mais viver sem, cara. E quando você se pega sem a arte, parece que você não é você mais. Vou te dar um exemplo disso. Hoje, infelizmente, eu não faço mais parte da banda. Né? Eu tive algumas. Como é que eu posso dizer? Fugiu da cabeça agora. Motivos. Lembrei a palavra, motivo. Tive alguns motivos pessoais que eu tive que sair e tal, né?
Mas eu tava desabafando ontem com a minha noiva, que às vezes eu acordo e não me enxergo mais. Porque eu tô um tempo já, sabe? Eu saí, eu acho que foi em fevereiro, março desse ano. Do ano passado, né? E... Cara, tô muito tempo, sabe? Sem saber o que é pisar num palco. Na pandemia, a gente ficou muito tempo, mas foi diferente porque eu ainda era da banda, sabe? Eu ainda, tipo, eu era o músico, né? Eu ainda sou, sabe? Eu tenho projetos futuros. Para quem não sabe, que nunca me viu, a minha aparência, assim, às vezes não. Ai, como é que pode não parecer, mas eu toco na igreja também, gente. O Elliot está espantado. Eu fiquei espantado. Mentira. O que acontece é que quem olha assim, gente, vocês vão assim, o Malf é uma pessoa exótica. Ninguém nunca diria que eu e o Malf a gente conversa. Ninguém nunca diria. Ninguém nunca. Se a gente tivesse assim num ponto de ônibus, o Malf de um lado e o do outro, ninguém fala assim, não se conhecem. Não. Se a gente tivesse sentado dentro de um ônibus, eu de um lado, ele do outro, fala assim, esse cara é assassino, ele vai matar as pessoas aqui. Né? Entende? Porque ele é todo assim, cara, ele é todo roqueiro, todo, sabe? Tatuado, grande, o Malf é enorme. Que isso? Quanto você tem de altura, Malf? 1,86. Aí, ó, ele é um pouco Por aí, mais, 6 centímetros é muita coisa. Mas assim, ele é alto, então, e o Malf é grande, então assim, ele dá aquela cara, tipo assim, vou te matar na esquina. Mas assim, ele é um moço de família, gente, vocês estão vendo aí. Vou na igreja. Não uso drogas. Entende? Quem ouve voz não vê cara. Que isso. Então, cara, assim, às vezes eu me sinto muito assim, caraca, cadê minha identidade, sabe? Entendi. Aí você fala assim, por quê? Assim, talvez você se arrependeu de ter saído. Não, cara, igual eu disse, eu tenho meus motivos, né, pra ter saído, tudo. Desejo, nossa, a maior sorte do mundo. Tô muito feliz com o último trabalho que eu deixei na banda. Gravei um CD sensacional com eles lá, né? E... Pô, a banda, ela tem uma história muito legal, sabe? A gente conseguiu viajar aí, conhecer bastante estados do país, né? A gente viajou até pro Mato Grosso, pra vocês terem uma ideia. Fizemos tour no Nordeste 2 vezes, a gente fez tour no Sul, a gente, conheceu muita gente, muito lugar, então, só gratidão. Eu tenho projetos futuros de voltar, assim, com a música, de tocar, mas, assim, esse tempo sabático que eu tirei, rola isso, sabe? De vez em quando, às vezes, eu não me identifico. Não, sim. Então, pra você ver a importância que a música, que a arte, ela faz na vida de um artista, cara. A gente não consegue mais deixar de ser artista nunca mais. É loucura, é loucura. Eu sei, eu te entendo, é loucura. É loucura. Ô, Mal. Muito olha só. Uma outra coisa que é interessante também, que eu acho que vale a pena a gente tocar, é que a gente já falou aqui sobre essa importância dos games, que o mundo dos games pode virar uma profissão, você pode se especializar. E o importante, assim, o que o mundo dos games trouxe pro Marcelo? Uma das coisas que trouxe, que eu acho que você já comentou isso uma vez, foram amizades. Ih, começou. Música dramática, produção, por favor. Todo mundo que joga sabe, velho. O mundo dos games, ele é uma ótima ferramenta pra você fazer amigos, cara. Então eu tenho vários amigos que eu nunca vi pessoalmente, o Elliot é um deles. Mas que eu considero demais, velho. Eu não faço questão, tá? Ai, mano. Então, assim, eu tenho você como amizade, eu tenho o Felipe, eu tenho o Danielzão, tenho muita gente que eu conheço, assim, por causa dos games, por causa das lives. Outra coisa que o mundo dos games me trouxe, cara, foi, assim, a realização, talvez, de um sonho de trabalhar e ganhar a vida com videogame. Eu sou muito grato por ter feito parte de uma das maiores lojas do Brasil, que foi a Big Boy Games. Eu aprendi demais, inclusive foi lá que eu despertei esse meu interesse de fazer lives, de trabalhar com marketing, eu aprendi muita coisa lá com pessoas muito especiais, e conheci muito mais desse mundo que eu sempre gostei. Então eu trabalhei por 5 anos na loja Big Boy Games, e foi os 5 anos mais felizes da minha vida.
que eu tive o privilégio de ganhar a vida trabalhando com videogame, cara. Com videogame, você entendeu? Então, assim, pretendo voltar um dia, quem sabe? Claro que sim. Seja nas minhas lives, tentando ganhar a vida, né? Fazendo a live, ou então, quem sabe eu trabalho numa outra loja, sei lá. Mas eu sei que seria um prazer voltar a ter o que eu tive um dia. Eu era muito feliz, cara. Não que eu não seja hoje, sabe? Mas não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa. Eu tive um choque, assim, sabe? Depois que eu saí da Big Boy, eu fui tentar trabalhar em outro lugar, foi difícil. Foi difícil, assim, acostumar, cara. É diferente, sabe? É diferente. É isso, a gente era muito privilegiado lá, cara. Era muito bom. Pra quem tem o privilégio de trabalhar com videogames, sabe o que eu tô falando. Meu povo. É isso aí. Caraca. Quando o sininho toca, meu querido, significa que o nosso bolo e nossos biscoitos estão saindo do forno, estão prontos. Aí, e, ó. infelizmente, nós estamos na reta final. Tá? Assim, mas antes da gente terminar, a gente sempre tem, né, a nossa brincadeira, que é a dança das xícaras. Produção, toca a vinheta. Malfi, olha só. A gente tem aqui 4 xícaras, tá? Certo. 4 xícarazinhas. Eu vou embaralhá-las aqui pra você. E você vai ter que escolher uma delas. Sendo que, pra quem tá chegando agora, acho que todo mundo que já conhece a gente, mas obviamente tem gente nova sempre por aqui. Nós temos 4 xícaras. A xícara número 1 é a chá de laranja com limão. Isso ou aquilo. Ok. A xícara número 2 é a chá de canela, um jogo rápido, responde o que vier assim na sua mente. Número 3 é o chá de morango, é uma reflexão para a vida, porque a vida pode ser um morango sim, apesar dos boletos, das pessoas acéfalas e por aí vai. E por último, a xícara de abacaxi com gengibre, que é uma situação problemática, um assunto polêmico que você vai ter que dar sua opinião. Ai, meu Deus. Deixa eu embaralhar aqui. Vamos lá. Atenção, atenção, atenção. Escolha daqui pra lá. A segunda. A segunda? Isso. Ok, lá vamos nós. Ai, meu Deus, o que será que vem? Chá de morango. Vamos lá. Uma reflexão sobre a vida pelo tema: a amizade que o mundo dá é um laço que ninguém pode tirar. Cara, eu concordo. Eu concordo. Inclusive, eu acho que essa entrevista é o resultado disso, não é? Exagera não, Marcelo. Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Ah, cara. Velho, eu acho que, tipo assim, eu super concordo com essa frase. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na vida, óbvio, é a nossa família, mas também os nossos amigos, cara. Eu passei por esse tempo sabático que eu tirei das lives, da música, foi porque eu passei algumas coisas na minha vida onde eu pude ver quem realmente era meu amigo de verdade, você entendeu? Hoje mesmo eu te falei, o Paulo foi lá no meu trabalho. Esse cara, mano, ele percebe quando eu tô mal, ele percebe quando eu não tô legal, e o cara simplesmente foi lá pra me ver, pra ver como é que eu tava, pra saber, pra conversar, você entendeu? Então você vê que é uma pessoa que se preocupa. Cara, você acha que eu não vou dar valor pra uma pessoa dessa, sabe? Isso é muito legal, cara. E eu realmente, mano, eu tava mal, eu não tava legal. E, pô, na mesma hora ali, você observa essa situação, essa ação de uma pessoa que talvez nem, sabe, ela nem precisava estar ali. Você fica bem, cara. Você fala, pô, mano, por que esse cara gosta de mim? Talvez, será que eu correspondo à mesma altura? Será que, por que ele tá aqui fazendo isso por mim, você entendeu? Outro ponto de vista também, os nossos relacionamentos, por exemplo. A minha noiva, vou falar dela aqui. Que meu a grande profetisa dourada te dê muita paciência pra aturar esse homem. A Andressa hoje, ela é a minha melhor amiga. Ela é a minha melhor amiga. Isso é importante no relacionamento. Sim. No mundo dos games, porque a gente joga junto, a gente briga muito jogando Overcooked. Mas também pra vida, cara. Eu dou muito valor na amizade que eu tenho com ela. Ela é minha noiva, mas a nossa amizade é muito bonita, sabe? A gente tá junto, pra quem não sabe, a gente tá junto há 14 anos. Uau. Ela sabe, viu? Eu vou falar aqui, ela vai ficar com vergonha, mas quem tá me enrolando é ela. E, cara, a amizade que eu tenho com ela é uma coisa assim, é uma pessoa que eu sei que quando eu preciso, inclusive nesse tempo sabático, tudo isso que
tudo que aconteceu na minha vida, quem tava do meu lado era ela. Outro exemplo de amizade que eu tenho é o meu irmão, cara. Meu irmão é o meu melhor amigo também. Ele não aparece muito, porque ele é um cara mais reservado. É o cara que tocou comigo por muito tempo na banda também, ele era o guitarrista da banda. Uhum. É o cara que quando eu resolvi sair, ele, por motivos dele também, ele disse que não se via mais na banda sem mim. Tudo que eu preciso me ajuda. Então, cara, eu acho assim, os amigos verdadeiros, esses todos que eu citei, inclusive o Elliot, velho, eu dou muito valor pra isso, sabe? E se depender de mim, nada vai poder cortar esses laços. E antes de a gente terminar, a gente tem que falar por que Pedro Afonso, pelas redes radiofônicas desse Brasil. Gente, um dia eu estava em live contando uma história. Por exemplo, a minha mãe. Eu tava contando a história de que a minha mãe queria colocar outro nome em mim. Eu me chamo Marcelo por causa do meu pai. Inclusive, o apelido Malfi, ele vem do meu nome inteiro, né? Marcelo Alves de Oliveira Filho. M-A-O-F. E eu dou graças a Deus pela vida do meu pai, porque se dependesse da minha mãe, eu iria chamar Pedro Afonso. Ó, nada contra os Pedro Afonso, tá, gente? Nada contra. Tipo assim, eu prefiro chamar Marcelo, só isso. Não, e o melhor de tudo é que desde então a gente só chama ele de Pedro Afonso. Exatamente. Aí eu fui inventar de contar essa história em live. Todos os dias as pessoas no grupo do WhatsApp, todo mundo que assiste as lives tá no nosso grupo, me chama de Pedro Afonso. Inclusive o Sr. Elliot. E no meu contato telefone tá Malfi, vulgo Pedro Afonso. Ele sabe disso. Ai, meu Deus. E assim, Malfi, olha só, foi maravilhoso ter você aqui. Cara, que legal. Eu gostei muito. Eu fico muito contente. Eu sei que isso vai ficar gravado, né, gente? Que tristeza. Mas assim, você é uma pessoa muito querida. Que isso, cara. Muito obrigado. É uma energia fantástica. Gente, eu não falei isso pra nenhum convidado, que coisa triste. Que isso? Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa querida. Muito obrigado. Se sente bem com você. 1,86 m de altura, mas assim, não suporta o tamanho do coração desse homem, gente. É muito bom ter você. Muito obrigado por ter aceito. Eu acho que eu que agradeço. Das poucas coisas boas que tiveram na pandemia, pra mim, você foi uma delas. Porque que legal. Aí eu assisti a live, ativava a Twitch pra quando você estivesse fazendo live eu entrar e falava assim, hoje eu vou entrar só pra implicar. Aí dava um oi e daqui a pouco saía, porque eu tinha algum conteúdo, eu tava fazendo alguma coisa. Isso é verdade. Ou você tava no francês. Eu tava no francês, é verdade. Então assim, era nesse nível e hoje, olha que loucura, gente, já foram 4 anos de pandemia e a gente ainda tá naquele grupo rindo, brincando e a gente sempre se fala e volta a fazer as caixinhas de mensagem pra eu poder te perguntar. Vou, sim, pode deixar. Vou voltar a fazer tudo. Vocês pode ficar à vontade quando eu criar as caixinhas lá. Malfi, mande um abraço pra Andressa, aquela pessoa maravilhosa, que ela é um ser evoluído, gente. 14 anos convivendo com o Malfi, é um ser evoluído. Meu amor, muito obrigado, um beijo no seu coração, obrigado por me tolerar, obrigado por aguentar as minhas choradeiras, obrigado por sempre me apoiar. Esse é o meu beijo especial pra minha noiva e também pra todo mundo que acompanha o meu trabalho desde a época do Violência Moral, desde a época da loja Big Boy Games, toda a galera que me acompanha lá nas lives. Obrigado mesmo, galera. Obrigado aí aos amigos. Pauleta, mano, você tá ligado? Pauleta é meu amigo do coração, meu irmão também. É nóis, tamo junto. E obrigado você, mano, por ter me convidado. Mais uma vez, fiquei muito feliz e me senti honrado. Tá bom, fazer o quê? Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @omeulivrodeideias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.